O que podia ter sido um debate super válido e bacana sobre a ética do jornalismo no mundo dos games acabou se transformando num movimento que muitas vezes só queria propagar o ódio às mulheres no meio. Por mais que a gente tenha vários casos de ótimas meninas no mundo gamer, como jogadoras profissionais, streamers, cosplayers, jornalistas, editoras, a gente continua tendo casos de assédio e de ódio às mulheres, de quem não quer aceitar que as meninas têm sim seu espaço no meio. Conta pra mim, que jogo aí você curte jogar? Você costuma encontrar muitas meninas nesses jogos? Aonde será que estão essas meninas gamers? Por que não é tão comum encontrar elas por aí? Eu sempre joguei os jogos com o meu nick, sempre meu nome. E só por ter um nick feminino, a gente já vê que vai ter alguém pedindo fotos, alguém pedindo pra adicionar, alguém incomodando só por ter um nome feminino. Então, a partir do momento que eu ainda comecei a fazer lives, ter um conteúdo mais público, o pessoal começou a me conhecer dentro dos jogos. Aí a coisa começou a ficar um pouco mais pessoal ainda, mas assim, só pelo nome feminino a gente já vê que o assédio começa aí. A gente não tem certeza absoluta de que são realmente apenas homens que estão atacando, mas eu acredito que 98% seja do sexo oposto. Pelas formas como eles se referem, pelo tipo de mensagem. As pessoas que assediam ou dão ofensa de graça, elas fazem por pura brincadeira. Eles não sabem, às vezes, o mal que eles estão fazendo. E outros continuam xingando. Já teve caso de eu simplesmente ignorar e a pessoa começar a me xingar de todas as palavras possíveis, mandar fotos que eu não queria ver e coisas assim que eu acabo bloqueando e deixando à distância. Então as reações são muitas e isso é horrível, porque você não sabe o que você vai encontrar na internet. Eu costumo falar que a internet ela pode ser um paraíso, assim, que você encontra pessoas incríveis e que vão te dar um feedback e uma força que te leva além, mas ela também pode ser, sei lá, o esgoto da humanidade, assim. A gente às vezes fala que é coisa de adolescente, coisa de gente que ainda é muito novinha para entender. Sim, realmente tem muita gente jovem nesse meio que ainda tá aprendendo, né? Mas o que tem de gente mais velha fazendo esse tipo de coisa e dando exemplo errado para pessoas mais novas, olha, tem muita gente, viu? O Gamergate surgiu quando uma desenvolvedora, a Zoe Quinn, ela fez um jogo sobre depressão e na época a crítica foi bem favorável. E um ex-namorado dela fez um vídeo, um texto falando a respeito de coisas que eles viveram, um término que ele não aceitou e tudo mais. Ele falava que ela só tinha sido tão bem aceita, assim, por alguns dos sites, inclusive o Kotaku, né, que foi o site que deu uma nota muito alta, porque ela saía com um dos jornalistas. O Gamergate surgiu com uma ideia muito mais voltada para criticar a imprensa e colocar em dúvida o trabalho do jornalista em relação aos desenvolvedores, aos jogos que eles recebiam, quanto era imparcial e tudo mais. Só que isso tomou uma extensão muito maior, principalmente por conta da internet. E o que seria para ser esse discurso de dúvida da imprensa, da ética jornalística, acabou indo para um lado do preconceito com a mulher que faz jogos. E outras jornalistas vieram a sofrer com isso. Mulheres que faziam jogos e com temas voltados para o feminismo, por exemplo, ou simplesmente ganhavam qualquer tipo de notoriedade na mídia e sofriam ameaças de morte, de estupro, de todos os tipos, tinham que cancelar palestras e se esconder cada vez mais. E isso foi se perpetuando. Então a internet acabou abrindo espaço para que uma ideia que já não era
tão interessante assim fosse ainda mais distorcida e desse espaço para um discurso de ódio mesmo, que já é bem presente na nossa área. Quando se juntam alguns pontos, assim, principalmente por conta da internet, ganha uma força ainda maior. O que aconteceu nesse caso nos Estados Unidos acontece também frequentemente no Brasil. Comigo mesmo já aconteceu diversos casos, que acaba, de certa forma, se refletindo nos games. Sempre dá a entender que nos jogos, na internet, parece que isso fica mais forte. Só que, na verdade, é só um reflexo do que acontece socialmente. Quando as pessoas estão através de um monitor, né, elas sentem mais à vontade, elas têm menos medo, né, das consequências do que acontece no dia a dia. Calma, não tô entendendo. Por que você tá dando isso pra mim? Então, mas a gente tá jogando o mesmo jogo. Então, e quantas kills você tem? Então, eu tenho mais. E aí? Concentra no seu jogo ou concentra no meu? Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, na internet falam que eu só tô lá jogando porque eu sou bonita, por exemplo. Eu chego num lugar presencial e eu fico achando, pô, será que... Sabe, por mais que eu saiba que isso não é verdade, que talvez... Enfim, talvez tenha alguma coisa, mas... eu chego num lugar presencial e eu já fico achando, será que aquilo é verdade? No subconsciente eu fico me sentindo já um pouco diferente por essa questão, sabe? Eu acho difícil realmente conseguir diferenciar o que é virtual e o que é realidade, o que é no mundo real, né? Tipo, pessoalmente. Porque acaba tudo que se misturando, né? O cérebro é um só, por mais que a gente esteja jogando ou pessoalmente. E às vezes até algum streamer, algum youtuber reproduz essa fala de machismo, de misoginia, de racismo. E então o viewer, a pessoa que assiste, o seguidor, ele acaba reproduzindo isso de volta, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Já me aconteceu também casos de eu entrar numa transmissão ao vivo, por exemplo, e a pessoa vê que eu sou mulher e a pessoa começar a fazer insinuação sexual. E aí você vai tentar se defender e as pessoas dizem que é vitimismo, que é mimimi, que é culpa do politicamente correto. Quando não, foi babaquice mesmo, foi uma pessoa mal intencionada que fez aquilo. E foi sim um machismo, porque não faria com um homem, ou faria diferente com um homem. Não chamaria de nomes pesados ou de cunho pejorativo pra sexualidade, sabe? Eu acho que isso é um problema global, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem umas comunidades um pouco mais tóxicas, o pessoal um pouco mais zoeiro. Então no Brasil a gente vê que isso se agrava um pouco mais, que é mais comum a gente esculachar o outro, zoar o outro. Mas assim, eu acho que não tem problema a gente tá sempre se zoando, ou a gente é xingado quando faz uma jogada ruim, isso é normal. Agora o problema é quando o xingamento é por sermos mulheres, aí que fica chato, porque quando a pessoa tá dizendo que o nosso lugar não é ali por sermos mulheres, aí que dói, né, a gente ouvir isso. Depois você começa também a pegar algumas coisas que acontecem em conversas, por exemplo, quando tem uma roda de amigos e geralmente um homem fala que ele gosta de jogar, as pessoas aceitam essa informação. Agora, quando é uma mulher, ela precisa sempre se provar. Mas você joga o quê? Mas quanto tempo você joga? Mas que videogame que você tem? Mas você gosta mesmo desse jogo? Então, explica o que acontece em tal fase, em tal lugar. Sempre tem essa necessidade de você provar que você tem a capacidade de jogar, que você gosta daquilo e que você tem entendimento. E aí o cara, ele não quer que a mulher jogue melhor que ele. E ele vai e assedia ou faz alguma ofensa de graça. E às vezes ele só vê que a mulher, é mulher. Aí começa, me passa teu número. E aí começam os xingamentos. Teve até um vídeo agora que foi postado até pelo BuzzFeed, que foi compartilhado, de uma streamer que passou por isso. Ela falou no chat de voz, eles viram que era mulher e matou ela. O cara do próprio time dela deu um TK, né? O Team Kill. Vai dizer que uma menina nunca venceu você no joguinho e te deixou ali nervoso com tanta habilidade pra cima de você. Ali pelos anos 60, as mulheres eram muito inclusas no meio dos jogos, assim como os homens. Os jogos eram vendidos na prateleira de eletrônicos. O jogo é pra todo mundo. As mulheres jogavam tanto que o Atari chegou a criar um Pac-Man versão feminina só pra atender aí a mulherada que jogava muito. Mas aí a indústria dos games deu um crash lá em 83, 84, assim, que os jogos estavam sendo muito ruins, porque tinha muitos desenvolvedores diferentes. E aí, para salvar a indústria, chegou algumas empresas, como por exemplo a Nintendo, e decidiram fazer uma nova proposta de visual. E aí fizeram um videogame assim e botaram
como brinquedo de criança na prateleira dos meninos, né? Botaram na prateleira azul os videogames e aí nisso as propagandas todas foram feitas com o público masculino, sempre só os menininhos jogando. E aí as mulheres começaram a aparecer nos videogames como propaganda, como enfeite do jogo, né? Umas mulheres com uns decotões e umas roupas e corpos impossíveis, assim, só pra você quer mesmo jogar, e umas mulheres assim. Então foi dessa forma que a gente foi deixando as mulheres de lado, sendo sexualizadas dentro do jogo, e até hoje a gente tem reflexo disso. Até hoje a gente vê jogos que não tem uma personagem feminina que atenda, assim, ao que a maioria das meninas querem, né? A maioria dos jogos só trazem mulheres hipersexualizadas, e hoje a gente vê que o pessoal tá mudando, que tá começando a ter personagens diferentes, que atendem as variações que a gente tem de mulheres, para que as mulheres possam se identificar com o personagem que elas estão jogando. Tá praticamente igual o número de jogadores de mulheres e homens. Parece que mulheres jogam muito mais jogos de celular, em mobiles. E jogos online são muito mais homens. Normalmente, os jogos de mobile não são muito focados em jogos online. Então, tem menos possibilidade de você receber mensagem de ódio. Mas eu já ouvi casos de mulheres que cansaram de jogar ou que jogam com um nome que não denuncia que elas são mulheres. E isso acontece muito. Por exemplo, elas criam nomes na internet que não denunciam que elas são mulheres, não usam seu nome real ou não usam nomes de personagens femininas. Elas usam um nome neutro e elas não usam microfone, por exemplo, para se comunicar, para não denunciar que elas são mulheres e elas poderem jogar em paz. Não costumo ver ataques femininos por ter preconceito por serem homens jogando, que é o que a gente passa, né? As meninas simplesmente entram pra briga, se estão brigando, discutem junto ali, mas não tem esse preconceito com gênero que a gente passa. Um comentário que eu li em um podcast que eu participei era um homem e ele disse o seguinte: olha, é um absurdo isso de mulher ficar querendo tomar o lugar dos homens nos games. A gente sempre se encontrou nos games. A gente nunca teve o que vocês mulheres podem ter, que é ser populares na escola, que é serem bonitas, não sei o quê. A gente lá, os nerds, se reúnem numa lan house porque é a única coisa que a gente pode fazer e vocês bonitas e cheirosas querem chegar lá e tomar o nosso lugar. A única coisa que a gente tem. Como eu tento falar de uma forma educada hoje em dia, às vezes eles não sabem o que responder de volta. Mas antes, quando eu comecei, eu respondia com muito ódio. E às vezes eu só bania a pessoa do meu chat, às vezes eu só ignorava, mas você ignorar, você tá... É aquilo, você tá sendo conivente, você tá deixando acontecer. Então, hoje em dia, o que eu faço é não responder com ódio, né? Primeira coisa, porque eu não tô sendo igual a pessoa que tá me tratando com hate. Responder de uma forma educada, que a pessoa entenda, né? Fazer com que ela não reproduza isso daqui pra frente. Se tiver uma AK, uma M4, eu tô feliz já. Quanto melhor o seu loot, mais chance você tem de ganhar. Claro que conta muito mais habilidade também. Uma pessoa que joga muito bem, se tiver uma arma que não é tão boa, tem vantagem sobre querer a melhor arma do jogo, por exemplo. Não é aquela coisa que você pode parar, pensar e falar qual é a melhor estratégia. Não, você tá ao vivo, você pensa, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Na hora, a gente tem algumas estratégias com moderadores, onde eles conseguem banir essas pessoas, só que eles só ficavam recriando contas. Então, depois disso, quando eu fechei a live, eu tentei descobrir quem que eram essas pessoas. Eu consegui, com a ajuda de alguns amigos, saber que eles são chamados de anônimos, que vem do caso também dos Estados Unidos, que eram anônimos, que eles chamavam, e também se organizavam em fórum. E eu entrei em contato com alguns jornalistas para tentar trazer esse caso à tona, porque a única coisa que eu não quero é não fazer nada a respeito. Eles toparam fazer uma matéria sobre o que aconteceu. Eu encontrei o fórum deles, então eu passei prints desse fórum. E assim que a matéria saiu no ar, essa mesma organização foi atrás da jornalista, descobriram o endereço dela, e falaram que ia mandar coisas pelo correio, enfim. E aí ela decidiu tirar a matéria do ar, porque ela falou que não tinha cabimento, que ela estava realmente assustada. E eu falei, não, lógico, claro, tira. E infelizmente morreu aí o caso. Como eu faço lives e tô lá ao vivo, algumas pessoas vão lá e fazem um comentário ruim, que a gente tá ao vivo e não tem como esconder a reação, e você, uau, você leu aquilo, você fica, nossa. Então, às vezes, é interessante também dar uma patada, dar uma cortada ali, mostrar que isso tá errado ali na frente de todo mundo, que o pessoal até curte, né? Incentiva bastante isso aí, põe ordem na casa, põe pra respeitar mesmo. O público gamer, ele é muito apaixonado.
em todos os sentidos. Desde com notícia, eu que trabalho com notícia, eu percebo quanto, às vezes, uma notícia negativa sobre determinado jogo deixa as pessoas, assim, furiosas ou empolgadíssimas quando é alguma coisa muito boa. É um público muito entregue. E eu acho que isso se reflete também na forma em que ele consome o conteúdo. Então, quando esse público vê uma pessoa, uma personalidade, um jornalista, um youtuber, que seja, que ele gosta e ele admira, sendo ofendido de algum modo, ele se sente meio que no direito no dever de proteger essa pessoa. Então, quando aparecem comentários muito negativos para mim ou para algumas mulheres que eu conheço que trabalham na área, eu vejo que tem outros 5 que vão lá e comentam: não, cara, não faz isso, respeito. É legal ver que isso tem crescido muito mais do que a parte ruim, assim, daquele preconceito que vai contaminando todo mundo que tá à volta, as pessoas se sentem livres para falar um monte de besteira e por aí vai. Tá mais do que na hora de aceitar as meninas no meio. Elas fazem sim parte da comunidade gamer, elas fazem parte dos jogos e são muito boas no que fazem. Até que eu decidi criar um grupo meu, e aí nesse grupo a gente conseguiu, assim, com uma onda muito grande de conscientização e falando, enfatizando pro pessoal que tem que respeitar as meninas, que não dá pra ficar elogiando demais, tipo, gostosa, delícia, usando essas palavras na divulgação da live delas e tal. E aí, nesse grupo, a gente conseguiu, assim, uma comunidade tão limpa, tão legal com as meninas. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas hoje a gente vê que melhorou, que tá melhorando, que o pessoal não tá mais tão agressivo com as meninas. Tá começando a ter um grande apoio por parte da comunidade, inclusive os homens ajudando a gente. Tem muito homem legal, muito homem que entra nessa discussão também e tenta levar outros homens para não praticar esse tipo de preconceito ou de ações de ameaças ou de bullying, de assédio contra meninas. Tem vários homens, vários youtubers grandes que são contra esse tipo de prática. Tem pessoas de podcast, por exemplo, que ajudam muito, que tentam fazer campanhas, fazem programas especiais sobre isso e tudo mais. Tem muita gente. Por exemplo, teve até uma história de um novo personagem no League of Legends, que era a Evelynn, que ela tinha falas muito sexualizadas. E a internet inteira falou: não, mas precisa realmente disso tudo? E assim, isso não veio só de mulheres, veio também de homens. Então acho que as pessoas têm começado a pensar um pouco mais sobre isso e ter noção de que realmente precisa, ou será que tem isso para conseguir chamar a atenção do público masculino? A gente precisa chamar a atenção do público masculino dessa forma? O Tomb Raider ganhou uma reformulação em 2013 e eles colocaram a personagem com uma profundidade, uma complexidade muito maior do que tinha antes. Por mais que ela continue sendo padrão, ela ganhou uma história, ela tem uma base. Então, nada que comprove que, de fato, um jogo com uma protagonista feminina forte vai vender menos do que um jogo com uma protagonista sex symbol, entendeu? Não tem nada disso. Por exemplo, tem um jogo chamado Life is Strange, que é um jogo indie, em que tem uma história curiosa que o desenvolvedor, quando ele foi procurar uma publisher, né, pra publicar o jogo e fazer todo o processo de comercialização e tudo mais, algumas que ele encontrou falavam que só iam publicar o jogo dele se ele mudasse a protagonista Max, para o Max. Porque a história é de duas meninas, que elas são amigas, mas elas também são apaixonadas e tudo mais. E elas são um foco. E ele falou que isso não ia vender. Então, a ideia, se mudasse, se fosse um homem, eles publicariam. E o próprio estúdio falou: não, a gente não vai mudar isso. A gente vai procurar uma outra publisher que aceite publicar o jogo como ele foi feito. Ele não foi feito com essa ideia. E o jogo é um sucesso, é um jogo independente que ganhou um espaço enorme, tá saindo já o segundo, já teve um spin-off. E é muito legal ver que tem pessoas da indústria que se preocupam em mudar esse panorama. É incrível isso, porque eu entrei pro competitivo de Rainbow Six e só no grupo de WhatsApp que a gente tem de mulheres que são do competitivo, são mais de 100 mulheres. E eu nunca ia parar pra pensar nisso antes. Eu nunca ia imaginar que teriam tantas mulheres que jogavam e elas estão lá escondidas, muitas vezes. Elas têm medo de aparecer. Tem uma jogadora, a Goddess, que ela foi a primeira mulher a entrar no competitivo de R6 num time masculino, predominantemente. Que ela entrou pra Cloud9,
que é um time gringo. E isso fez mais mulheres quererem jogar. Porque, olha, a gente tem uma chance. A gente não vê time masculino aqui no Brasil com alguma mulher ainda. Mas com o competitivo aumentando, o do feminino, a gente consegue mais visibilidade. E acho que muito em breve até a gente vai ter elas num time misto. Quanto mais pessoas jogando, não importa se é no celular, não importa se é no computador, não importa se é no console, melhor é para todo mundo. Porque vai ter mais desenvolvedoras de games trabalhando, mais eventos acontecendo aqui, mais produtos relacionados aos videogames, mais mídias envolvendo os videogames, como, por exemplo, adaptações para o cinema. Então, eu acho que ficar segregando não é bom para ninguém, principalmente para a indústria. Então, primeiro de tudo, não desistir de fazer aquilo que você gosta por comentários de ódio. Tentar trazer isso à tona, falar com pessoas, expor o problema, tentar mostrar a sua visão e sua opinião sobre isso. Porque se você ficar quieta, parece que ninguém vai saber que isso acontece. Todos os dias eu recebo mensagens me agradecendo por eu lutar por essas causas, porque não tem muita gente fazendo isso, principalmente nas streams. Poxa, Calera, você salvou meu dia. Eu tava numa bad de depressão e você salvou meu dia. Então, o que eu tento fazer nas minhas lives eu tento educar as pessoas sem ódio, apesar de que lá dentro, né, fica difícil passar por tudo isso. Eu falo para as pessoas não se calarem. Eu acho que o público gamer é um público muito focado em jogos só. Então, muitas vezes a mensagem que você precisa passar é por meio dos jogos. E uma coisa que eu percebi é que raramente eu vi uma mulher numa mesa, num debate, falando sobre jornalismo de games ou sobre games num geral, assim. Eram dois ou três nomes conhecidos no país que estavam sempre em todos, isso quando aparecia. E hoje eu já vejo diferente. Hoje eu faço parte de alguns deles, o que é muito legal, de estar do outro lado e ver que... olhar para a plateia e ver que tem meninas que estão ali porque se sentem à vontade de estar ali. E quando eu vou assistir, eu também vejo que não é mais como antes, não é um núcleo tão fechado, assim, só pro homem e pro jornalista e pro desenvolvedor falar. E não é só nos jogos que a gente enfrenta esse preconceito, né? É no trânsito, é nas profissões tecnológicas, é em tudo que é novo. Por exemplo, se uma mulher estiver pilotando um avião, vai ter passageiro que não vai querer voar porque é uma mulher pilotando um avião. Isso é um absurdo. Eu aguento gracinhas há muito tempo e eu não desisti, eu continuei aí, porque tantas coisas já foram predominantemente masculinas e hoje estão aí dividindo a própria ciência, que antigamente era um campo muito masculino. Então, se você gosta, não tem por que desistir. E se passar do controle, se passar muito, começar a ficar muito ridícula a situação, denuncie, vá atrás dos seus direitos e não desista do que você gosta.